Quando o assunto é entrevista para o visto americano, muitos ainda têm dúvidas e temem esse esperado momento, afinal pode ser decisivo para quem quer viajar para os Estados Unidos. Bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou a Célia. Esse assunto é muito importante para você que pretende passar por esse processo do visto americano. Então fique até o final, pois eu fiz um apanhado de dicas que certamente ajudará você a ter seu visto aprovado. É fundamental estar preparado para a entrevista do visto americano, mas a boa notícia é que a entrevista é mais simples do que parece e você não precisa ficar tão inseguro assim. Desde os documentos necessários até as questões comportamentais, existe uma série de dicas para tudo correr bem e vou falar de todas elas aqui. De modo geral, a entrevista no consulado americano é rápida e tranquila. A conversa toda ocorre em português e o cônsul faz as perguntas que acham pertinente para confirmar o que você informou ao preencher o formulário DS-160. As questões costumam ser sobre seus vínculos com o Brasil, trabalho, estudo, para onde pretende ir, entre outras perguntas. O objetivo do cônsul é entender melhor o seu perfil e as motivações que te fazem querer ir para os Estados Unidos para garantir que você queira voltar ao seu país. As perguntas são simples e as respostas devem seguir na mesma linha. Não é preciso ficar se explicando muito e, aliás, nem é legal fazer isso. Responda tudo apenas o que foi perguntado de forma direta. Se houver necessidade de mais informação, o próprio cônsul vai te questionar. Quem não deve não teme, não é? Então, a melhor dica que você pode receber para ter seu visto aprovado é ser sincero. Se as suas intenções de viagem forem mesmo o que você declarou, vai ficar explícito pelas respostas e pelo seu comportamento. É por isso que o emocional também deve ser trabalhado nesse momento. Se você ficar muito nervoso, pode acabar passando uma imagem ruim. Então, vamos lá. Como ser aprovado no visto americano? Bom, começando pelo início, o formulário é o ponto mais crucial de todo o processo de solicitação do visto americano, já que é a partir dele que os funcionários do consulado vão analisar o seu perfil. A entrevista serve apenas para confirmar o que já foi dito por você mesmo no formulário. Com isso, você precisa preencher o formulário DS-160 com os dados verídicos sobre si mesmo e comprovar por meio dessas informações os seus vínculos com o Brasil. É preciso ser honesto e ter intenções claras para que o visto seja aprovado. Qualquer divergência que apareça, seja porque você deixou de acrescentar alguma informação no formulário ou porque respondeu na entrevista de forma diferente do que está no formulário, ou ainda levantou alguma suspeita em publicações de redes sociais, acarreta na reprovação do seu visto. Outro item muito importante é como se vestir para a entrevista. No geral, roupas consideradas vulgar, decotadas, espalhafatosas, curtas, não passam uma boa impressão e devem ser evitadas. Assim como roupas muito informais também, como camisetas de alcinha ou de times, chinelo, bermuda, boné, tudo isso deve ser evitado. Basta você ir vestida de maneira confortável, porém alinhada, pois se trata de um processo formal de entrevista e roupas adequadas ao momento sério, que é como deve ser encarado a entrevista consular. E outro item é como se comportar no consulado americano. Um ponto que deve ser considerado no consulado é o comportamento. Ir tranquilo, sem pressa e ter paciência nas filas são boas dicas. Afinal, se você apresentar muito nervosismo e inquietação, não causa boa impressão e pode fazer os funcionários do consulado pensarem que você tem algo a esconder. E durante a entrevista, fale de forma clara e responda diretamente o que foi perguntado. Não tente se explicar demais, pois o cônsul, se tiver alguma dúvida, ele mesmo vai perguntar por detalhes. E se mantenha firme nas suas respostas, que devem ser alinhadas com o que você mesmo informou lá no formulário. Assim, você vai transmitir confiança ao entrevistador. E geralmente nós brasileiros somos muitos brincalhões, mas de forma alguma faça piadinhas, A entrevista para o visto americano é um momento de seriedade, então procure assim não ficar rindo à toa e caso o entrevistador conduza para um momento de descontração, você pode até contribuir, mas sem exageros. Seu visto não será aprovado pelo seu bom humor, mas pelo seu perfil, lembre-se disso. E também não faça elogios desnecessários
e fora de hora referente aos Estados Unidos. Isso não vai ajudar em nada na sua entrevista. Olhe nos olhos do entrevistador e seja direto. O cônsul espera que você responda todas as perguntas de forma clara e objetiva. Outra coisa também, seja cortês, educado, responda as perguntas de forma educada, não perca a calma em momento algum, até mesmo se no caso de negativa do visto. Lembre-se que, mesmo sendo legado, provavelmente você irá tentar requerer o visto futuramente. Então, se causar tumulto ou problemas de segurança, pode tornar-se inelegível ao visto americano. Importante também só fornecer os documentos pedidos. Jamais ofereça documentos ao cônsul sem que ele tenha requisitado. Eu vou dar uma pausa aqui agora só para pedir para, se você estiver gostando do vídeo até aqui, dê aquele gostei. E caso não seja inscrito, já aperta aqui o botão de inscrever, é muito importante para o canal. Então, continuando, o que não fazer na entrevista do visto americano? Isso também é importante, né? Algumas das principais dicas de não fazer na entrevista do visto americano, além dessas que eu já citei, né? Incluem chegar atrasado, ficar inquieto, impaciente na fila, falar alto e incomodar os demais solicitantes, responder de forma confusa as perguntas do cônsul, esquecer o passaporte, os outros documentos. E uma coisa importante também que muita gente faz e não deve é levar passagens aéreas já comprada. A prática de levar passagem de ida e volta como forma de comprovar a sua intenção de retornar ao Brasil não é vista com bons olhos pelos agentes consulares. Quem leva a passagem é visto como prepotente e acaba tendo o visto negado. Afinal, eles podem pensar assim, né? Afinal, como você está tão certo da aprovação a ponto de já comprar as passagens, entendeu? Então, isso não é bem visto. E além dessas dicas, reitero que contradições entre o que foi informado no DS-160 e as suas respostas na entrevista resultam em visto negado. Por isso, se mantenha firme nas respostas e não tente mentir. Você já foi analisado pelo formulário antes de chegar para a entrevista. As perguntas vão só confirmar o que você informou. E mentiras serão percebidas logo de cara pelo cônsul. E também uma coisa importante é como comprovar o vínculo com o Brasil. Você pode comprovar com diversas formas, né? Alguns documentos que podem ser usados para isso é a carteira de trabalho assinada, matrícula ativa em alguma escola, universidade, contrato de prestação de serviço, certidão de casamento, escritura de imóvel próprio, contrato de financiamento ou contrato de aluguel, extrato bancário, entre muitos outros, né? Cada pessoa precisa de diferentes documentos para atestar os vínculos e garantir a intenção de voltar ao Brasil após a viagem para os Estados Unidos. A sua história deve fazer sentido e não pode ter contradições com o que foi informado no formulário DS-160. Resumindo, para o consulado, todo solicitante de visto é um potencial imigrante, até que ele comprove não ser o caso. O processo do visto é detalhado para que a checagem do solicitante seja completa, mas também para que você possa comprovar de diversas maneiras seus vínculos com o Brasil. Sendo assim, capriche ao preencher o formulário DS-160. Seja honesto e o mais completo possível nas suas declarações. Atente-se ao que é solicitado e responda exatamente o que for pedido, sem se alongar, né? Tanto no formulário quanto na entrevista presencial. E busque formas concretas de comprovar seus vínculos com documentação de trabalho, né? Como eu falei, né? Posse de imóveis, condição financeira e outros documentos que julgarem importante, né? Informe tudo no formulário e leve cópias para apresentar no dia da entrevista, caso seja solicitado. Vou listar aqui o que levar na entrevista para não ter problemas. E procure levar tudo organizadinho, numa pastinha transparente, passaporte válido, atual e anterior com visto se tiver, impressão da página de confirmação do formulário DS-160, comprovante do pagamento da taxa do visto, identidade, CPF, carteira de trabalho, extrato bancário, alguma comprovação de renda ativa no país, certidão de casamento, caso seja casado, declaração de estudante, de universidade ou de escola mesmo, tudo que eu já citei, então já levar todos esses documentos. E como você pode notar, a entrevista deve ser encarada com seriedade e naturalidade. As perguntas, na maioria das entrevistas, serão claras e objetivas, sempre abordando as informações já inseridas por você mesmo no formulário de aplicação do DS-160.
Espero que essas informações tenham lhe ajudado a obter o sucesso na entrevista. Se você achou útil esse vídeo, ajude a divulgá-lo. Compartilhe para amigos, família ou nas suas redes sociais. Basta clicar no botão logo aqui abaixo. E não esqueça de registrar seu comentário e contar como foi sua experiência na entrevista. Seu comentário poderá ajudar outros solicitantes de visto. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!